Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha aqui no canal Imparável, que acaba de fazer 4 anos. E há 3 anos eu convidei essa professora muito querida aqui do GRAN em uma das conversas que foi uma das mais assistidas aqui no canal. Hoje estamos para mais uma versão dessa conversa, com mais detalhes, com mais inspiração para você. Ela é doutora em Direito, magistrada aqui no Distrito Federal, uma mestre muito querida aqui do GRAN, mas o que poucos sabem é que ela morou em um pensionato de um convento por 1 ano. Ela teve a sua posse retirada 3 dias antes. Ela vai contar um pouco mais sobre isso. Foi uma grande injustiça, conseguiu reverter, mas demorou bastante. Ela reprovou em muitas provas, mas também passou em primeiro lugar no concurso de juiz de direito aqui no DF, com a maior nota da história até hoje. Então, quem sabe um aluno do GRAN vai superar, mas até hoje o recorde é dela. Ela também é prefacista do meu novo livro, que vai sair daqui a pouco para você, Manual do Imparável, volume 2. É um novo livro, é diferente do Manual do Imparável, primeiro volume. Em breve estará disponível para você, já anunciando em primeira mão para quem nos acompanha aqui no canal. Peço que dê as boas-vindas à professora Geilza Diniz. Professora, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, que alegria. 3 anos depois, hoje eu estou um pouquinho menos nervosa, mas ainda estou nervosa também, viu? Uma alegria gigante estar aqui nesse cenário novo, com essa novidade maravilhosa do livro, podendo contar mais um pouquinho da minha história. E professora, conta pra gente, por que você precisou morar no pensionato de um convento por mais de 1 ano? Então, quando eu formei, há muitos anos atrás, que eu já sou aquela professora meio jurássica, eu queria muito ser juíza. Eu já tinha decidido mais ou menos na metade da faculdade e eu decidi da forma mais louca que tem, assistindo um julgamento no júri popular. Porque normalmente os estudantes não gostam, né? Porque quem vai decidir são os jurados, não tem uma atuação assim aparentemente tão grande do juiz. Mas eu olhei a figura do juiz, que era um professor, e eu falava, gente, que legal, ele mantém ali a serenidade, ele mantém a tranquilidade, ele faz menos coisa, aparentemente, mas toda hora que tem que decidir, toda hora que as pessoas estão assim, né, nervosas e fazendo alguma coisa errada, quem decide é esse juiz. E aí eu decidi, naquele dia eu falei, eu quero ser juíza. Meu irmão já estudava para o concurso de juiz, meu irmão também é magistrado, e eu falei, quero ser juíza também. E eu morava em Roraima. E aí lá não tinha, né, um Gran Cursos online, não tinha curso nenhum online, era época ainda de internet de escada, né? E eu queria vir para Brasília para poder fazer um curso preparatório para a magistratura, que lá não tinha. E o meu pai é daqueles de antigamente, até hoje ele é assim, ele manda mensagem todo dia, a filha é sempre a caçulinha dele, né? E ele falou, de jeito nenhum, você não vai morar fora. Eu formei com 20 anos, eu era nova ainda, e aí emancipei, porque naquela época a maioridade era com 21 anos, e aí a única forma dele deixar eu vir, eu conversava muito com uma amiga minha aqui de Brasília, e ela me deu essa ideia, ela falou, Geilza, fala com o tio para você ficar num lugar aqui que é um pensionato. Tem um convento aqui de freira e as irmãs, elas têm alguns quartos ali que elas colocam à disposição, né, para ganhar um dinheirinho extra e tudo. Viu o preço, tirou foto, me mandou, viu tudo. Aí meu pai deixou. Foi o jeito, não tinha outro jeito de eu vir estudar sozinha aqui em Brasília. Como lá tinha horário para chegar, como era, né, tudo assim bem controladinho pelas freiras, ele deixou. E sabe que já tem aluna minha que veio para lá? Nossa, aqui do GRAN? Que já me pediu todas as dicas, até hoje funciona, fica atrás ali da Igreja São Judas Tadeu, na Asa Sul, e já teve aluna minha que falou, estou na mesma situação, quero ir para Brasília, hoje nem precisa mais, porque tem tudo online, mas acho que quis, né, sentir isso, de sair, de ficar 100% dedicada ao estudo. Foi muito bom. É engraçado, né, que com o tempo, a gente percebe que quanto mais dolorosa a nossa história mais bonita ela fica. Então, hoje em dia eu conto com o maior orgulho. Na época foi super difícil, eu queria sair, né, queria namorar e etc. E tinha horário para tudo, me sentia muito sozinha e tudo. Hoje eu conto com o maior orgulho. Levei meus filhos lá outro dia para conhecer, caí no choro de vivenciar aquilo ali de novo, mas agora já é um choro de alegria por ter conseguido passar por isso, né? Quando veio a primeira aprovação? A primeira aprovação mesmo veio de uma forma bem aleatória.
Quando eu estava no último semestre da faculdade, abri um concurso que era de assessor do Ministério Público e eu resolvi fazer, era lá em Roraima mesmo, eu fiz e passei nesse concurso. Então, eu nem tinha formado, mas daria para tomar posse. Só que eu sabia, eu falei, se eu tomar posse nesse concurso, eu vou estar abrindo mão ou pelo menos dificultando o meu plano de ser juíza. E aí eu não tomei posse nesse concurso. Essa foi a primeira, assim, né, de fato. Mas a primeira que eu digo assim, de direito, de um concurso que eu quis, que eu estudei para ele, me dediquei um pouco mais, foi da Advocacia Geral da União, que foi com mais ou menos 2 anos e meio de muito estudo. Esse foi antes ou depois daquele concurso que você passou e depois retiraram a sua posse, vamos dizer assim? Gabriel, foi antes e depois. Olha por quê. A prova em si, ela foi depois do concurso. Então, eu já era advogada da União quando eu fiz esse concurso lá de Roraima e passei. Magistratura de Roraima. Magistratura de Roraima. Então, eu já era advogada da União, fiz o concurso para juíza lá e passei no concurso. Eu passei aqui para advogada da União com 22 anos e meio, mais ou menos, e lá eu passei para juíza com 23. E só que acabou que eu não tomei posse, precisei judicializar a questão. Então, quando eu tomei posse lá efetivamente, depois de toda a disputa judicial, aí eu já tinha sido advogada da União por 2 anos e pouquinho. O que aconteceu? Por que você não pode tomar posse? Então, concursos da magistratura e vários outros exigem a chamada atividade jurídica. Então, a gente precisa já ter atuado dentro do direito. Eu tinha atuado já como advogada da União, como advogada particular e também como professora da Faculdade de Direito, que foi meu primeiro emprego, foi dar aula. Eu dou aula há 26 anos, vê se pode. E aí, já super jurássica. E aí, eu fui pontuada na prova de títulos com 3 anos de atividade jurídica, mas por uma injustiça mesmo, não tem outro nome para dar para o que realmente aconteceu, eles me desclassificaram por falta de atividade jurídica. Fizeram isso comigo, com outros 4 candidatos. E a gente precisou, então, judicializar a questão. A gente foi ganhar isso no STJ 2 anos e pouco depois dessa questão de ter sido desclassificada. Você já estava com passagem comprada, toga comprada e recebeu uma ligação, se não me engano, 3 dias antes. 3 dias antes, estava tudo certo, já tinha sido publicado a nomeação, tudo certinho, e eles ligaram dizendo 3 dias antes que a gente tinha sido, que a banca revisou, analisou e entendeu que a gente não tinha atividade jurídica. No meu caso específico, eles entenderam que cargo em comissão, que tinha sido um cargo que eu tinha exercido, acho que por 6, 7 meses, cargo em comissão não seria atividade jurídica. Eles tiraram isso daí, com isso não dava o tempo de atividade jurídica, o que é absurdo, né? Exercício de atividade jurídica, tanto faz se o cargo é por concurso, por comissão, privado e etc. Mas foi esse o fundamento deles. Então eu estava com essa toga já comprada, que era uma toga meio padronizada para lá, demorei anos para usar essa toga novamente, que eu criei um trauma dessa toga tão grande. Quando eu tomei posse aqui em Brasília, eu comprei outra. Eu olhava para ela e eu queria chorar, foi muito difícil. Foi um período assim, imagina, eu queria ser juíza lá, porque eu sou roraimense, né? Sim. Então, meu sonho, eu queria estudar para o concurso de lá, eu direcionei tudo para o concurso de lá, e aí 3 dias antes aconteceu isso. Foi assim, uma vez assim que aconteceu uma coisa horrorosa na minha vida, que eu pensei, eu não quero mais viver. Foi quando aconteceu isso, quando me ligaram, eu não entendia, falava, não pode ter acontecido, deixa eu entender direito. E aí, quando pedi para o meu irmão, que já era juiz lá, ir atrás, né? Não, vai lá, tenta descobrir. E que ele foi, que viu, ele falou, olha, realmente, tiraram você, fulano, os 5. Aí eu falei, não é possível, assim, você tá com um negócio pronto, né? Toga comprada, passagem comprada, eu me acabei, assim, chorei tudo que eu tinha para chorar, pensei em desistir de concurso, tudo de ruim que você imaginar, eu pensei. Como é que você se reergueu para seguir? Então, é uma coisa que eu falo muito para os alunos da gente aqui do GRAN, né? Chega um momento que você está muito perto, e normalmente é esse momento que acontece uma reprovação dolorosa. Porque quando a gente passa num concurso que a gente está começando, não dói muito, a gente não estudou muito, não vai doer. Agora, quando você reprova num concurso, ou acontece uma coisa como essa minha, que você
dedicou muito, que você queria muito, que você deu o seu melhor, isso dói demais. Mas esse momento é o momento que você pensa, eu estou muito perto, né? Então eu pensei, eu estou muito perto. Eu passei em todas as etapas. Eu fiz a prova oral, que eu tinha tanto medo de prova oral, e na Advocacia da União não tinha feito, portanto. Fiz a prova oral, eu dou conta desse concurso, eu não posso parar. Aí eu chorei, assim, em posição fetal, sabe? Sem querer sair de casa uma semana, mais ou menos, e engoli o choro e falei assim para mim, mas vire macho e vá atrás, porque eu falei, não posso ficar nessa, eu preciso me reerguer. Continuou doendo, dói até hoje, eu acho que essas coisas muito sérias da nossa vida doem mesmo, a vida também tem dor, não é só prazer, e as dores têm um motivo grande também, assim, de nos tornar... A dor, aliás, eu acho que ela tem dois objetivos, ela pode fazer você ter duas consequências, ou ela te torna mais humano, você aprende um sentido sobrenatural das coisas, ou ela te deixa totalmente amargo. E eu olhei para aquilo e falei, eu vou ser uma juíza ainda melhor. Eu vi o que é ter uma injustiça na pele. Eu agora vou fazer concurso, vou passar e eu vou ser extremamente humana. Eu vou olhar no olho das pessoas, eu vou me interessar pela vida das pessoas. Então, eu refleti muito no que é uma injustiça. Naquele momento, eu pensei, era melhor que eu tivesse morrido do que ter sido injustiçada. E foi ali que eu pensei, porque quando eu estava no ensino médio, eu cheguei a pensar em ser médica e cheguei a passar no vestibular de medicina. E nesse momento eu falei, olha que coisa, às vezes a justiça é mais importante do que a própria vida. Então não existe isso de que a vida é o valor mais importante, que o médico é a profissão mais bonita. O direito também é lindíssimo e a justiça é algo que vale a pena lutar. Então nesse momento eu decidi que eu iria continuar e que isso ia me tornar uma pessoa melhor. Seguindo adiante, você já passou de primeira, teve reprovação no meio? Como é que foi desenhando esse caminho? Nossa, mas eu tive muita reprovação. Muita reprovação. Daquela primeira vez que a gente conversou, eu lembro que eu falei uma frase que teve um monte de gente que me mandou mensagem. Que eu falei o seguinte, eu falei, olha, todo mundo reprova antes de passar. Claro que pode ter um ou outro abençoado que passa na primeira vez, né? Se eu tivesse tomado posse naquele de assessor do Ministério Público, eu teria passado no meu primeiro concurso, né? Mas não é o normal. O normal é que a pessoa também reprove. E eu acho que isso é uma coisa legal do concurso, que a gente lida também um pouquinho com a questão da humildade. Então, eu reprovei em muitos concursos, muitos. Eu tive outras, assim, histórias dolorosas, sabe? De estar muito perto e não conseguir. Olha, um dia eu vou fazer essa conta, mas eu chuto que eu reprovei o mesmo tanto que eu passei. Mais ou menos uns 6 a 8 concursos eu devo ter reprovado. Alguns deles, reprovações mais na frente. Teve um de juiz do trabalho. Juiz do trabalho tem a prova objetiva, tem uma prova escrita, tem a prova de sentença, depois tem a prova oral. Eu passei muito bem na objetiva, passei muito bem na discursiva, reprovei na de sentença. E foi por décimos. A média era 5, eu tirei 4,68, se eu não me engano. Foi por muito pouco. Eu recorri, acabei não judicializando, mas eu sofri muito também, porque eu estava já me imaginando juíza do trabalho, né? Então foi bem difícil também. Quando você era advogada da União, você quase que se estabilizou por ali. Já acho que boa remuneração, muito jovem, já dava até para pendurar as chuteiras. Mas aí teve um episódio que foi o pontapé para você falar, não vou desistir do meu sonho de ser juíza. O que aconteceu? Então, quando eu comecei na carreira da AGU, aconteceu com o meu marido atual, né? Meu marido atual, único que eu tive. O meu marido, ele era procurador do INSS, então a gente trabalhava mais ou menos assim na mesma área, os dois ali da União e tudo, e eu comecei a gostar daquilo ali, a gente discutia sobre os assuntos, e eu fiquei num lugar muito bom, que foi o Ministério da Justiça, e eu trabalhava só com causas muito importantes no Supremo e no STJ. E aí aquela coisa, eu estava estudando para concurso, mas eu comecei a pensar, poxa, estou ganhando muito bem, estou trabalhando num lugar muito legal, estou com atividade assim, de extrema importância, comecei a ganhar umas causas que tiveram repercussão assim, nacional, e eu fiquei, poxa, será que vale a pena? Acho que eu não vou continuar estudando para juíza, não. E eu acho, inclusive, que isso é uma opção válida, né? Eu digo muito, ninguém obriga ninguém a estudar. Quem está estudando para concurso
provavelmente é maior de idade, capaz. Então, assim, é uma opção de vida, é uma opção que eu faço e a gente tem que pensar muito nisso o tempo todo. Fui eu que quis. E se você eventualmente muda de ideia e não quer, isso também não é demérito nenhum. E eu pensava nisso, falei, quer saber? Eu vou continuar aqui como advogada da União. Tinha muitas amigas e tal. Só que aí teve um belo dia, numa dessas ações de repercussão nacional, que eu tinha 24 horas, lá esses prazos eram contados em horas, para fazer uma peça para que fosse mandado para o STF. E aí eu fiz, e eu acho que eu estava de TPM, eu estava sensível, não me lembro exatamente o que era, mas eu estava bem sensível nessa época. E eu fiquei virada, me entupi de café, porque não deu tempo de terminar, e aí eu não dormi à noite para terminar o negócio. Eu escrevi 92 páginas em 24 horas. Eu tava uma pilha de nervos, sabe, assim, atacada mesmo. E aí eu fui entregar, imprimi tudo, né, não era nada digital como hoje em dia, fui entregar para o meu chefe, que era o coordenador da área, que eu tenho um amor gigante por ele, porque da outra vez também teve gente que veio assim, eu quero saber quem é, porque, nossa, não sei o que. Eu falei, não, ele fez uma grande coisa para mim, eu sou juíza muito graças a ele. E eu fui entregar para ele, e ele, claro, não ia dar tempo dele ler tudo, né? Ele foi passando o olho, assim, naquele calhamaço de folhas, assim, ele foi passando o olho e ele viu através. E aí ele pegou um negócio de cortar carta, assim, um cortador de carta, de abrir carta. Ele pegou aquilo ali e falou, Geilza, olha, tá muito bom, gostei aqui das conclusões e tudo, mas eu vou te mostrar um negócio pra você não esquecer mais. Isso aqui, ó, tá vendo esse através? E circulou, riscou com a caneta. Eu já tava pé da vida, que eu falei, vai riscar e eu vou ter que imprimir tudo de novo. Riscou com a caneta. Aí, não satisfeito, ele pegou e furou, assim, o papel, sabe? Falou, atravessar é isso aqui, ó. É rasgar, é ultrapassar, é ir através de algo. E depois eu já conversei até com os professores de português do GRAM e pode ser usado através como eu usei. Então, assim, foi até um preciosismo dele. E aquilo ali me fez pensar, sabe? Eu chorei, fiquei super abalada, tava sem dormir e tal. Hoje eu acho uma besteira, mas no dia foi realmente doloroso. E eu fiquei pensando, eu falei, eu sempre quis ser juíza, desde a metade da faculdade. Eu tô me acomodando, eu já estava até estudando pouco. Eu tô me acomodando aqui. Será que é isso que eu quero para minha vida? Eu vou ter chefe, eu vou ter que lidar com esse tipo de correção. Se eu for juiz, eu vou assinar o que eu fizer, ainda que eu faça errado e erro até hoje, óbvio, eu sou humana. Mas, assim, vai ser uma coisa do meu jeito, com a minha voz ali, né? E eu resolvi, então, que eu ia voltar a estudar. E eu voltei a estudar com um pique imenso, assim. E isso também me fez uma pessoa melhor, porque hoje, com os assessores que trabalham comigo, toda vez que eu quero invocar com alguma coisinha boba, eu me lembro disso. Falo, às vezes é melhor você deixar uma palavra que você não concorda tanto do que você, né, ficar assim pegando no pé da pessoa, ficar sendo cri-cri. Eu falei, não, um bom líder vai muito além disso daí. Eu não vou ficar nessas picuinhas, não. Então são coisas que a gente sofre, mas que tornam a gente, né, pelo menos a gente tenta ser pessoa melhor, né? Aí, enquanto advogado da União, você resolveu a situação lá da magistratura de Roraima e conseguiu ganhar na justiça o direito de você tomar posse. Chegou a tomar posse, mas já estava na prova oral aqui da magistratura do DF. Por que você tomou posse em Roraima e como é que foi essa sensação depois dessa luta toda? Essa fase foi a fase mais tensa da minha vida. Foi mais ou menos dezembro de 2002. Eu estava casando. Foi o dia até do ensaio do ensaio final do casamento que a gente fez na igreja, quando me ligaram, sempre as ligações, me ligaram dizendo que tinha saído a decisão do STJ e que a gente ia tomar posse, eu e os outros candidatos. E aí foi o advogado, né? Ele falou, olha, Geilza, você vai tomar posse e tudo, e eu no ensaio do casamento. Aí eu falei, mas quando que vai ser? Ele falou, vai ser fevereiro. Aí eu falei, pelo menos dá tempo de eu ir de lua de mel, né? Aí o que eu fiz? Eu já tinha férias marcada na AGU, por causa do casamento, aí eu saí de lua de mel, continuei estudando porque eu estava já bem adiantada nas provas aqui do TJDF, e aí eu fui e falei, eu vou tomar posse lá em Roraima. Eu podia ter ficado na AGU, né? Eu falei, eu vou tomar posse lá em Roraima. Primeiro porque é título, né? Então, aprovação e posse num concurso como magistratura é um título que eu não poderia abrir mão. Segundo, que eu acho que era uma coisa assim de lavar minha alma mesmo, sabe? Eu tenho que ir lá. E foi engraçado que dos candidatos que tomaram posse, esses que tinham sido excluídos, né, eu nem era o primeiro lugar dentre eles, mas eles fizeram uma coisa assim
lindíssima, que eles falaram assim, não, você é a única que é roraimense, você vai fazer o discurso de posse. Porque, tradicionalmente, quem faz o discurso de posse é o que está melhor posicionado no concurso, o primeiro lugar. E aí eu fiz o discurso de posse, o meu lado vingativo, hein? Aí eu fiz um discurso de posse e eu falei tudo que eu estava sentindo, assim, eu preparei, claro, fiz tudo bem bonitinho, mas eu falei que nós estávamos tomando posse após termos sido injustiçados, após termos sentido na pele o que é estar do outro lado de uma vara, de um tribunal, após termos percorrido a sensação de uma morosidade no judiciário. Então, assim, eu falei tudo que estava entalado e falei olhando, sabe? Tinha na mesa, assim, principal, tinha um dos desembargadores que votou contra a gente, na outra tinha o desembargador que foi realmente o responsável. Eu falei assim, olhando como eu estou olhando para você, falei olhando para eles, falei, olha, obrigada, vocês estão dando a oportunidade da gente tomar posse como juízes melhores, juízes mais maduros, porque sentimos na pele o que é a lentidão da justiça, o que é uma possível injustiça. Então, assim, falei tudo, sabe? Realmente lavei a alma. Aí o que aconteceu? O meu sonho era ser juiz em Roraima, porque eu sou de lá, eu fiz faculdade lá, então era o meu sonho. Só que nesse meio tempo, eu conheci o meu marido, eu já estava quase passando aqui no Distrito Federal, e principalmente eu me desencantei com aquele tribunal, né, que era o meu. Eu não queria ficar realmente num tribunal que eu tinha passado por isso, né? Então eu pesei muito, pesei tudo, conversei muito com a minha família e decidi tomar posse aqui no TJDF. Então eu fiquei lá cerca de 6 meses, mais ou menos, até sair a minha posse aqui no Distrito Federal. Continuei estudando, porque ia ter prova oral e tudo, e aí depois tomei posse aqui, e aí estou aqui até hoje. E no TJDF você também fez o discurso de posse, mas agora, dessa vez, por ser a primeira colocada. No TJDFT foi outra emoção até. Eu fiz o discurso de posse, porque fui o primeiro lugar, então ali foi o tradicional mesmo, mas o meu concurso foi o primeiro concurso do TJDF no qual passaram mais mulheres do que homens. Então era um marco muito grande. Mais mulheres tinham sido aprovadas, foram 7 mulheres e 5 homens, e além disso, o primeiro lugar era uma mulher. Então, assim, foi muito bacana. Eu dediquei, fiz uma homenagem para minha mãe, nesse discurso de posse, né? Agradeci a ela tudo que ela sempre tinha feito por mim, e foi esse marco, né? De ter sido o primeiro concurso com mais mulheres aprovadas do que homem. Você esperava estar entre as primeiras, ficar em primeiro lugar? Nunca! Nunca imaginei, nunca pensei de jeito nenhum. O segundo lugar, que estava assim, pontinhos de diferença comigo, é professor aqui do GRAM, é o professor Jaider. Então a gente estava ali muito próximo um do outro e eu não imaginei de jeito nenhum. Inclusive na prova objetiva, eu não fui mal, porque eu passei, né? Mas assim, a minha nota acho que foi a menor da nossa turma. Assim, eu tinha tirado uma nota só suficiente para passar. Só que aí quando foi na discursiva, na prova de sentença, na oral, aí eu fui crescendo bastante. Professora, qual é o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente passando por várias dessas dificuldades típicas da vida do concurseiro, talvez injustiças, talvez algum problema na família ou problema pessoal, e já até pausou ou está pensando em desistir? Qual é o seu conselho para que essa pessoa seja imparável como você é, como foi e é na sua jornada? Uma frase que eu falo muito para os meus filhos. Eu tenho, principalmente, assim, essa visão de que ser inteligente, ser brilhante não é a coisa mais importante. Eu falo muito para eles. É mais importante ser constante do que ser brilhante. Então, de nada adianta você ser inteligente, ser acima da média, se você é inconstante. Então, acho que no concurso essa é a chave. Não interessa se você se acha burro, se você se acha abaixo da média, se no ensino médio você passou raspando. Se você conseguir ter constância agora, ter uma fortaleza, você vai conseguir passar no concurso. E pensar, Gabriel, que assim, a vida não vai parar para ninguém fazer concurso. Não existe, olha, Geusa vai fazer concurso, então agora eu vou parar todo o sofrimento dela por 2 anos para depois ela passar no... Não existe, a vida vai continuar acontecendo. Vai morrer gente na sua família, eu casei, engravidei, perdi bebê, tudo durante o concurso. Então a vida vai continuar acontecendo. A gente precisa encarar com naturalidade.
Tudo faz parte da vida. E outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que eu estou usando isso quase que como um mantra para mim. Quando a gente confia em Deus, a gente precisa lembrar que Deus não está de sacanagem. Ele não está de brincadeira ou de sacanagem com a gente nessa vida. Ele tem planos pra gente. E se a gente encara isso, Deus é bom o tempo inteiro. Se eu decidir isso e eu quero e eu coloco os meios, vai dar tudo certo. Ele não está brincando comigo. Se acontecer coisa ruim é porque você precisa aprender. Né? Então, se a gente olha para trás na nossa vida, a gente vai ver que aquelas coisas que mais doeram foram as coisas que mais nos transformaram. Porque Deus não está brincando, Ele está te ensinando, Ele está te moldando. Se a gente enxerga isso no concurso público e fala, olha, aqui é um momento de aprendizado. Não é só um momento para eu passar e eu me dar muito bem porque eu vou ter estabilidade. Não, é um momento em que você pode se tornar uma pessoa muito melhor, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais próxima dos outros, uma pessoa que pense em servir. Eu tenho um cuidado muito grande com os meus alunos, inclusive nas aulas, que eu sinto assim que a gente tem uma missão de não só fazer a pessoa ser aprovada. Eu acho que a gente tem uma missão maior do que isso. A gente tem a missão de formar uma leva aí de servidores públicos de excelência, servidores públicos comprometidos, servidores públicos que estão ali no cargo fazendo a diferença. Então eu acho que isso aí a gente tem que pensar. O juiz que eu quero ser, o policial que eu quero ser, o médico concursado do SARA que eu quero ser, começa hoje, no dia que eu decidi estudar para concurso. A partir desse momento é que eu estou sendo juiz. Não passei no concurso, mas o juiz que eu vou ser começou agora. Então, quando você encara isso, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve e você encara o concurso com a naturalidade que ele tem. Professora, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você de novo. Sempre aprendo muito e hoje não foi diferente. Obrigado pela parceria dos últimos anos. Já passaram 3 anos desde a nossa última entrevista. Parece que foi ontem, na minha sala ali, todo cenário totalmente diferente. Quem sabe daqui 3 anos a gente grava outro, Antes. Antes. E obrigado por escrever o prefácio aqui mais uma vez. Aqui, ó, pessoal. Prefácio do novo livro, Geilza Diniz. Volume 2 do Manual do Imparável, em breve vai estar disponível. Ficou bacana, né? Ficou legal. Ficou maravilhoso. Eu li o livro inteiro para fazer o prefácio e tem cada coisa emocionante aí, tá incrível, assim, é uma injeção de ânimo mesmo, né? Você vê como que aquelas pessoas que você admira, aquelas pessoas que passaram pelo que você tá passando, sentiram, e ver as suas palavras. Gabriel, o meu marido estava perguntando, quantos anos ele tem? Eu falei, acho que uns 60, porque a maturidade é impressionante. Realmente, acho que é de uma ajuda gigantesca ali para aquela hora que você está pensando em desistir, leia 10 minutos desse livro. Tá muito bom. Parabéns, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Ative as notificações clicando aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, há 4 anos, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.